Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor Eoséias e é uma honra mergulhar com vocês em um tema de profunda relevância bíblica e, por vezes, tão desafiador, que é o juízo de Deus sobre as nações. Quando pensamos em juízo divino, nossa mente pode ir diretamente para o juízo final ou para os eventos catastróficos que vivenciamos aí no dia a dia, de tempos em tempos. Mas e se eu dissesse que a Bíblia nos revela um Deus que atua na história das nações de forma contínua, julgando e intervindo nos acontecimentos políticos e sociais do mundo? E se essa compreensão nos ajudasse a entender melhor o nosso próprio tempo? Os livros proféticos do Antigo Testamento estão repletos de mensagens de julgamento divino, os chamados oráculos às nações. Essas profecias não eram dirigidas apenas a Israel, mas a povos como a Babilônia, o Egito, a Síria, Moabe, Edom, Filistia e Tiro. Elas expressam a vontade de Deus ao confrontar essas nações por causa dos seus pecados, como violência, injustiça, idolatria e opressão. Isso nos revela uma verdade fundamental. O Deus de Israel é o Senhor de toda a terra, atuando diretamente nos rumos da história humana. Os profetas interpretavam eventos políticos concretos como manifestações do juízo divino, mas também utilizavam uma linguagem simbólica que apontava para uma expectativa futura, o dia do Senhor. Assim, a mensagem profética sobre o juízo das nações possui uma dimensão histórica e escatológica, futurista, destacando a justiça e a soberania universal de Deus e a necessidade de cuidado na interpretação dessas profecias, pois elas tinham aquilo que chamamos de duplo escopo, apontando para o presente e para o futuro ao mesmo tempo. Nessa aula, nós vamos explorar como a justiça de Deus se manifesta como norma universal para todos os povos, através da história das nações, e qual o alcance da soberania de Deus. Então, prepare-se para ter uma visão ampla sobre a história e a atuação de Deus no mundo, de forma ampliada e aprofundada. No tópico 1, nós vamos já falar sobre a justiça de Deus como norma universal e a lei, a Torá, como o referencial ético para todos os povos. Imagine um tribunal internacional onde há um juiz imparcial que julga líderes de diferentes países. Cada líder vai tentar justificar suas ações com base nas leis e costumes de sua própria nação. No entanto, o juiz que está ali declara que existe uma lei universal, um padrão moral inegociável para todos os povos e que transcende todas as culturas e fronteiras. Ele não está julgando apenas por códigos locais, mas por princípios que refletem a dignidade humana e também a justiça e a verdade de Deus como sendo inerentes à própria criação. E é por essa lei universal que todos serão avaliados diante do Eterno. Essa imagem nos ajuda a compreender o primeiro ponto. E este ponto é crucial. Os oráculos de Deus às nações demonstram que o Senhor não se limita ao povo de Israel, nem se restringe a um território geográfico específico. Os profetas apresentam seus decretos como válidos para todas as culturas, denunciando comportamentos que violam valores morais que são universais, como a dignidade humana, a fidelidade, a humildade, a compaixão, o respeito à vida e a rejeição à idolatria. Ainda que a Torá tenha sido dada formalmente a Israel, ela expressa princípios que refletem a vontade moral de Deus para toda a humanidade. Assim, quando os profetas acusam Babilônia, Assíria, Egito, Moabe, Edom, Filistia ou Tiro, eles fazem baseando-se em padrões éticos universais e não apenas em costumes culturais ou religiosos locais. A violência imperial, o desprezo pelos vulneráveis, a confiança cega no poder militar, a manipulação política e a idolatria são denunciados como afrontas ao Deus Criador. Essa compreensão é vital. Nenhuma nação pode legitimar comportamentos que rompem com essa ordem moral de projeção universal que Deus deu. O juízo divino se manifesta quando há um padrão moral que se aplica a todos os homens e os homens o quebram. E aí Deus é o guardião desse padrão,
Se Deus julga as nações por padrões morais universais, como isso se aplica à sua vida e à sociedade em que você vive? Quais os valores e princípios bíblicos que você precisa defender e viver hoje mesmo, mesmo que sejam valores contrapostos para a cultura ao seu redor? Lembre-se que a justiça de Deus começa em nossos corações e se estende para impactar o mundo. Primeiro, ela nos impacta e a partir de nós, ela impacta o mundo. No tópico 2, vamos falar sobre o juízo de Deus na história das nações e a complexidade das profecias. Imagine um historiador que, ao analisar os grandes impérios do passado, percebe um padrão. Ele vê ascensões meteóricas e quedas dramáticas, não apenas como resultado de estratégias militares ou econômicas, mas como se houvesse uma força maior, invisível, tecendo o destino dessas nações. Ele percebe que em momentos cruciais, decisões morais e espirituais parecem ter selado o destino de reinos inteiros. Esse historiador, ao invés de ver apenas a política humana, enxerga a mão de um soberano por trás dos eventos. Os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel mostram que Deus intervém na história concreta dos povos. O juízo anunciado pelos profetas não era uma ameaça abstrata, mas frequentemente se cumpria por meio de conflitos militares, desafios políticos e quedas de impérios. Os textos descrevem a ruína da Babilônia, a humilhação do Egito, o colapso de Tiro e a fragilidade de Moabe diante de invasões estrangeiras. Esses acontecimentos, longe de serem interpretados apenas como movimentos geopolíticos, são apresentados como expressões da justiça de Deus. Entretanto, interpretar as profecias exige atenção, pois muitos textos combinam juízo histórico, que é imediato para o público original, e linguagem escatológica, que fala de algo que vai acontecer ainda. Quando Isaías fala do dia do Senhor, ou descreve fenômenos cósmicos, ele utiliza imagens que ultrapassam o cumprimento histórico inicial. O mesmo ocorre nas descrições simbólicas de Jeremias sobre a Babilônia, por exemplo, e nas visões de Ezequiel sobre o destino do Egito e de Tiro. Essa sobreposição de horizontes, o momento histórico com o momento futuro final, requer equilíbrio hermenêutico. As profecias tratam de acontecimentos reais do seu tempo, mas percebem nesses acontecimentos uma antecipação do juízo final que Deus exercerá sobre toda injustiça. Por isso, a linguagem profética entrelaça o imediato e o escatológico, tornando-se necessário distinguir, a cada caso, aquilo que pertence ao contexto antigo e aquilo que aponta para realidades futuras. Se Deus age na história das nações, julgando e intervindo, como você enxerga os eventos atuais do mundo? Você consegue discernir a mão de Deus por trás dos acontecimentos políticos e sociais? E como isso afeta a sua oração e sua postura como cidadão do reino de Deus? Que essa compreensão nos leve a orar mais intensamente por nossas nações e a buscar a justiça em nosso tempo. Tópico 3, nós vamos estudar sobre a soberania de Deus e o alcance total do seu juízo. Imagine um jogo de xadrez cósmico. De um lado, os grandes impérios e potências mundiais movendo suas peças com estratégias e poder. Do outro lado, um mestre invisível, que com um único movimento pode mudar o rumo de todo o tabuleiro. Os jogadores humanos podem se sentir ali no controle, mas o mestre tem a visão completa, conhece cada peça e cada possível jogada. E no final, é ele quem decide o checkmate. Nenhuma peça, por mais poderosa que seja, está fora do seu alcance. Um dos elementos mais evidentes nos oráculos das nações é a afirmação da soberania absoluta de Deus. Os profetas deixam claro que nenhum império, por mais poderoso ou antigo, é autossuficiente. A Babilônia, com sua hegemonia militar, o Egito, com sua tradição cultural milenar, Tiro, com sua riqueza comercial, Moabe e Edom e outros povos regionais, todos são apresentados como sujeitos ao governo do Deus Todo-Poderoso. O juízo de Deus não surge como um capricho, mas como um gesto que reafirma sua autoridade sobre o mundo. Quando os profetas anunciam que uma nação cairá, não estão apenas descrevendo o destino inevitável de quem perde força militar, mas afirmando que os rumos da história
estão nas mãos do Senhor. A ascensão e a queda de reinos são interpretados como parte do processo pelo qual Deus confronta a arrogância humana, expõe a fragilidade da autoconfiança, de qualquer povo ou nação e reafirma seu domínio sobre todos os povos. Essa visão reforça duas verdades importantes. Nenhuma nação está fora do alcance do juízo de Deus. E 2, o juízo de Deus não visa apenas punir, mas revelar quem é o verdadeiro governante da história. E com isso, gerar arrependimento na vida dos homens. E dessa forma também, a soberania divina se manifesta tanto no passado, nos eventos relatados pelos profetas, quanto se manifestará no futuro, no julgamento final das nações no dia do Senhor, conforme Zacarias 14, 1-3 declara, e Apocalipse 19, versículos 15 e 16 confirmam. Se Deus é soberano sobre todas as nações, inclusive a sua, como isso impacta a sua confiança e a sua esperança em meio às crises globais? Como você pode viver com a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando o caos parece reinar, e ser um agente de sua vontade em um mundo que precisa desesperadamente da sua justiça e da sua paz? Por fim, queridos, chegamos à conclusão do nosso estudo sobre o juízo de Deus sobre as nações. Vimos que a justiça de Deus é uma norma universal, que ele intervém ativamente na história dos povos e que sua soberania se estende sobre todas as nações, sem exceção. Os oráculos proféticos nos mostram um Deus que não está alheio aos acontecimentos humanos, mas que age com justiça e com propósito. Ele não apenas julga o pecado, mas ele também revela a sua glória e reafirma seu domínio sobre toda a criação. Esses julgamentos históricos, por sua vez, apontam para um horizonte maior, o dia do Senhor, quando Deus trará a justiça plena e estabelecerá seu governo definitivo. O estudo desses textos realmente nos convida a reconhecer tanto a nossa responsabilidade moral, e a responsabilidade moral também das nações, quanto a soberania divina que dirige os acontecimentos humanos. E que essa compreensão nos leve a uma fé mais profunda e a uma oração mais fervorosa por nossas nações e também a um compromisso renovado com a justiça e a verdade em nosso próprio contexto. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. E que se você tem sido abençoado por esses vídeos, por favor, comente aqui. Se você assistiu até o final, diga: Deus é soberano sobre todos os povos. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua casa. Um recado. Para os professores, hoje eu não estou colocando aqui no vídeo a atividade, mas na descrição do vídeo, pode procurar aí, tem a atividade, a sugestão de uma atividade para você aplicar em sala de aula com seus alunos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.